que a pirataria foi tão predominante ou é tão predominante nos games aqui no Brasil? Jogo pirata, bomba pet, mods, videogames piratas, versões alternativas de games e de jogos, traduções. Por que a pirataria foi tão importante para os jogos aparecerem no Brasil e depois para eles desenrolarem como desenrolaram? Qual foi o papel do camelô, do Paraguai e de outros fenômenos que são muito brasileiros por aqui? E como isso reflete hoje na cultura de jogos que a gente tem e quão diferente o Brasil é de outros países por conta disso? E para onde ruma essa pirataria com emuladores, com ROMs, com preservação digital e com as novas plataformas tanto de streaming, quanto de jogos, quanto videogames que são muito mais fechados? O que vai acontecer com essa pirataria aqui? Um assunto complexo, longo, cheio de nuances e com muito de um contexto brasileiro que é bem diferente do que aconteceu fora daqui, que a gente, claro, no não ficção, onde a gente discute ciência do dia a dia com especialistas, tem que ser com alguém que domina o assunto, que nesse caso é o André Fagundes Pazzi, que é doutor em comunicação social, professor e pesquisador da Escola de Comunicação, Arte e Design, a FAMECOS, da PUC-RS, pesquisador de nível 2 do CNPq e da FAPERGS, que é professor do programa de pós-graduação em comunicação da PUC-RS e foi professor visitante no Comparative Media Studies Writing do MIT, o Media Lab nos Estados Unidos e na Montpellier 3 na França. E também é o pai da Maria Beatriz. Bora conversar com ele. E antes de partir para a nossa conversa, esse episódio do Não Ficção também tem o apoio da Insider, que é a marca de roupas funcionais que oferecem conforto, durabilidade e tecnologia com 15% de desconto com o nosso cupom ATILA. Friozinho chegando, pelo menos por alguns dias, aí eu dou uma sugestão de conforto térmico e durabilidade. Aproveita esse desconto para comprar uma Tech T-shirt long sleeve. Como eu já falei por aqui, as camisetas da Insider são feitas com tecido Intec, que retém o pigmento melhor do que o algodão por mais tempo e por mais lavagens. Tanto que a Insider dá garantia de 2 anos contra desbotamento. Sim, se a sua camiseta perder a cor, eles trocam. Então, vindo de um pai, de um sujador de camisetas profissional, que ainda me usa de guardanapo quando eu vacilo, aproveita o nosso cupom ATILA na hora de fechar o carrinho ou usa o nosso link no Saiba Mais para ter os 15% off em roupas que vão dar conforto, vestir bem e apoiar o canal. E aproveita para pegar também a manga longa. Muito prazer, obrigado pelo privilégio da gente conversar aqui e obrigado por concretizar um sonho que eu tenho, que é o de começar a tratar de cultura brasileira misturada com tecnologia aqui e da interface dessas duas coisas, que gera realidades totalmente paralelas e diferentes que a gente tem em relação ao resto do mundo. Vou pegar uma que me toca para dizer o desenrolar aqui porque eu queria muito conversar com você. Na graduação, eu tinha experiência de ter as pastas da Xerox. De você estar numa disciplina e o pessoal fala, não, para essa disciplina aqui é a pasta 12. Aí você chega na Xerox, o cara pega a pasta 12 e lá na pasta 12 tem todos os capítulos de livro que você vai precisar ler para a graduação inteira. E aí você xeroca tudo, vai ler o seu material, vai estudar e vai fazer. Na época em que se lia alguma coisa pra gente poder estudar. E aí eu trabalhei pouquíssimo tempo nos Estados Unidos, mas foi tempo suficiente para me chocar com muitas coisas. E uma delas era a noção de que lá a galera gastava, pelo menos na universidade, em Yale, que é, né, Ivy League, universidade que gente com muito dinheiro faz e outras coisas, mas enfim. O pessoal gastava 100, 200, 300 dólares por mês com livro, com material didático, material de referência, porque você não podia xerocar uma página do livro para ler. Você tem que pegar o original. E a biblioteca tem 2 cópias, e boa sorte se você precisar daquilo. Aqui a galera, na minha época nem dava para ter isso, mas já iam estar compartilhando PDF disso em grupo de Telegram para ontem. Assim, a noção de piratear artigo, livro e outras coisas era alienígena para os caras, de você fazer qualquer coisa próxima disso. E assim, é muito curioso sair de um lugar onde você respira isso como se fosse ar e lida com isso como uma coisa mais comum, para um lugar onde isso não existe. E já foi uma época em que eu não jogava mais, que depois da pós-graduação foi muito difícil poder voltar a jogar com o tempo alguma coisa. Mas eu lembro na minha infância de experiências com games, por exemplo, da gente ir para lan house, da gente ir para locadora para alugar o videogame e o jogo.
e vinha aquele cartucho que o nome do jogo tava em fita crepe por cima do cartucho, não era original de jeito nenhum, e do pessoal comprar PlayStation destravado, ter o Game Shark, o não sei o que, o Bomba Pet, ter o jogo narrado em português, com uma narração melhor do que a original, ter a escalação do ano dos times do Brasileirão, ter o uniforme atualizado, e umas coisas que são experiências assim, muito mais brasileiras do que seriam se a gente tivesse dependendo de um jogo original, que hoje em dia custa aí 300, 400 reais, dependendo do jogo, tranquilamente. Estão tentando agora com GTA 6, né, romper a barreira de $100, vendo se com esse vai, e os caras conseguem criar um novo teto do preço de jogo. Então eu queria discutir isso, dessa nossa relação com tecnologia, pirataria, e o quanto isso prejudica ou ajuda a gente a ter acesso à cultura e a ter acesso a uma cultura de um jeito mais brasileiro por aqui. Então eu vou começar com essa pergunta super simples, leve, que né, você não vai levar nada para responder, que é como que começa a pirataria de games aqui no Brasil e por que ela é tão embrenhada na nossa cultura de jogo? Vamos lá, começa fácil, vamos lá. Antes de tudo, muito obrigado você e a equipe pelo convite. A gente gosta de falar disso, é uma coisa que explica. Eu costumo dizer que às vezes você olha assim, é o jogo, não, o jogo é um produto cultural, ele explica muito mais do que se imagina. Então, obrigado, tomara que seja uma conversa boa para você e para quem está nos acompanhando. A pirataria, seria legal, vamos fazer um recorte com todo o cuidado histórico, a pirataria de jogos. A pirataria de jogos, porque eu brinco assim, isso, e um componente que ele é a chave também na jogada é que assim, a gente só vai usar esse componente, vai falar desse componente recentemente, mas a gente vai usar muito essa palavra gambiarra. Então assim, tem uma coisa que a pirataria de jogo, ela começa pré-Atari, ela já tem coisa assim, antes um pouquinho do Atari, ali, fim dos anos 70, porque o brasileiro, você falou uma coisa que é chave, Atila, o brasileiro curte o jogo, o brasileiro curte tecnologia, o brasileiro gosta disso. E quando você gosta de alguma coisa, você sabe que, dado o contexto de que, eu lembro também do tempo que eu morei fora, tipo, você vai baixar uma coisa, você... todo mais assim, tipo, você vai baixar alguma coisa, tem todo um receio, todo um medo. Não, a gente teve uma cultura muito mais, ok, existe isso, acontece isso, Bomba Pet tá aí até hoje, como é que é? Bomba Pet, a gente faz aquela brincadeira aqui, o Bomba Pet é atualizado mais rápido que o bid da CBF, é uma coisa genial, é fato. Mas essa pirataria, passada a brincadeira respondendo bem, a pirataria sempre teve, desde pré-Atari, quando você tinha... Não pirataria, por assim dizer, mas quando a gente tinha, e isso é uma figura que ela é importante pra caramba pra formação do jogador e da indústria de jogos do Brasil, quando você tinha pessoas que viajavam pra fora e traziam. Isso é uma coisa que é histórico da gente. O Paraguai vai aparecer nos anos 80 depois, vai ser onde a gente começa a lembrar, o Paraguai. Mas a gente sempre teve, desde o começo dos anos, fim dos 70 para os 80, gente que trazia coisas de fora. Então você já diz, isso existe, isso já tem por aqui. A gente, pré-telejogo, já tinha algumas tentativas de fazer coisas do Brasil, gente fazendo meio que na base mais quase caseira. A gente tem o telejogo, que é 7-8 aqui no Brasil, que é muito engraçado. Um videogame que é um jogo de Pong com 2 dials de rádio e é da Philco. Você pensa assim, e é Philco Ford, perdão. Tipo, mas Ford é carro. Então, assim, tava coisas lá atrás. E aí, quando a gente vai ter essa virada... A Nintendo era uma companhia de joguinho de cartão. Joguinho de carta, exatamente, de baralho. Exatamente. Ou como é que é? A Nokia era uma empresa de borracha, também de pneus. A gente vai lembrar depois. E nessa, quando começa a ter esse mercado do Atari vindo, mesmo antes do Atari entrar oficialmente no Brasil, você já tinha algumas empresas fazendo clones de Atari e você tinha muito esse mercado cinza, como a gente gosta de falar. Ele é um videogame que ele é oficial, ele foi comprado, sei lá, numa loja, em algum lugar, que ele é um produto oficial, mas ele não é vendido de maneira oficial aqui. Ou ele traz, porque eu viajei para fora, vim para cá, eu já tinha essa pirataria desde ali do começo do Atari, e tem um fato que ele é interessante, ele simboliza tudo isso, que quando a Atari vem para o Brasil oficialmente em 83, depois a gente vai acabar falando mais disso, a primeira vez que a Atari, que depois ela foi produzida oficialmente no Brasil pela Polivox, que era um braço da Gradiente,
o primeiro comunicado da Atari no Brasil sai em jornais e revistas, em jornais, a pedido, um anúncio da Atari falando, olha, o único Atari que é oficialmente da Atari, paraná, paraná, é o que vem da gradiente da Polivox, porque você já tinha esse mercado que apresentou. Então, assim, quando vem Atari, a gente vai lembrar, tinha Super Game CCE, tinha Dactar da Milmar, que já fazia algumas outras coisas. Então, assim, você está tendo uma competição, e aí tem uma outra coisa que o público hoje é maluco quando a gente volta um tempo atrás, assim, 40 e poucos anos. O Brasil vivia dentro de uma questão chamada reserva de informática, a lei da reserva de informática. Isso, se você é mais novo, você pode perguntar para alguém mais velho também, que o Brasil tinha regras específicas para as indústrias brasileiras. Então, assim, eram coisas muito interessantes do tipo, a indústria para estar aqui, ela tinha que ter o controle de uma empresa brasileira. O que acontecia, umas coisas muito engraçadas, que esse mercado ele era complicado de entrar. Ele não era um mercado favorável para você entrar. E tudo isso num ambiente de inflação, num ambiente muito complicado economicamente. Então, assim, sobretudo quando a gente vai falar de pirataria, como é que aquela música do Chico Science, banditismo por uma questão de necessidade. A pirataria era por uma questão de necessidade, porque o que eu tenho de dinheiro, como é que eu consigo comprar, como é que eu consigo ter acesso. E é uma indústria que ela naquele momento, naquela entrada, sobretudo do Atari, ela é uma indústria que ela entende isso, ela tenta brigar no primeiro momento, mas, por exemplo, a quantidade de cartuchos diferentes, de formatos diferentes, suprindo essa cadeia, dando coisas novas para as pessoas jogarem, e num outro preço, também ajuda. Claro, sempre, e perdão, uma resposta grande, mas assim, sempre lembrando, o videogame, ele não é um produto barato. Ele, mesmo hoje, ele não é barato, mesmo em outros momentos, então assim, hoje a gente tem um mundo muito diferente com o mobile. Tipo, eu pego meu telefone e baixo um jogo de graça. Ou pego o telefone que eu já uso para trabalhar e vou instalar um jogo. Que é uma situação diferente. Mas assim, o jogo sempre... Mas o telefone também não é barato, né? Também não é barato. É que você tá diluindo, você já aceitou o custo dele por outras coisas, mas... Trabalho, né? Zap, falar com família, companhia limitada. Mas é diferente, por exemplo, sei lá, vou comprar um telefone mais simples, um Android, que ele funciona legal, roda Zap, consigo usar as redes, consigo usar para o trabalho, de um PlayStation de 4.000, por exemplo. Então, assim, isso sempre é legal de colocar. Então, a pirataria, ela formou o nosso DNA, ela ajudou ela ajudou um público que tinha muita dificuldade de chegar como é que diz assim, ela ajudou um público que tinha muita dificuldade de ter acesso a algumas coisas, ela vai ajudar esse público a ter acesso, e é uma coisa muito engraçada assim, que se você olhar, isso lembra muito, por exemplo, quando a gente olha para alguns mercados como Polônia, que a gente hoje vai lembrar como é que é CD Projekt Red, a empresa do The Witcher. Próprio leste europeu, que também era fechado, que também tinha pirataria. Então, assim, tem umas histórias que elas se repetem também um pouco ao redor do globo, assim. Ainda nesse contexto da pirataria acontecendo, de você ter, por exemplo, o pessoal tem que explicar, não, Atari oficial é esse aqui, né? Como se de repente eu fosse abrir uma marca oficial de pão francês e eu tenho que falar para todo mundo que o pão que eles comem não é o pão francês real. O combate à pirataria, então, já vem junto com a pirataria desde muito cedo. Pelo menos assim que a indústria oficial entra, ela já tem que começar com esse tipo de combate. Ela precisa dizer isso, porque ela vai pegar e vai dizer assim, olha, tem outras máquinas, mas o Atari é o Atari que funciona. Tem duas, assim, pro público que quiser depois ir além. Tem um documentário feito por um pessoal super dedicado, que é 1983, o ano do videogame no Brasil, que ele vai fazer um bom apanhado disso. E tem uma série de comerciais que ela explica muita coisa. Se você procurar no YouTube os comerciais que foram feitos pela DPZ, pelo finado Washington Oliveto, para o lançamento do Atari no Brasil, eles são comerciais lindíssimos, porque eles vão posicionar o videogame como uma coisa legal, vão fazer tem todo o desafio, que é esse desafio de, na época a campanha era, como é que é, o inimigo que todo mundo quer ter. Tipo, é uma campanha super provocativa, e se a gente parar pra pensar, a gente tá saindo de ditadura em 83, então, tipo assim, o inimigo que toda a família quer ter. Tem eu gosto sempre de lembrar, uma mulher jogando futebol. E aí ele fala assim, esta mulher desafiou o Pelé e outros craques. Então, tipo assim, você já tinha uma propaganda super pra Frentex, e aí essa propaganda, a assinatura da propaganda, como ela fechava falando isso, o Atari da Atari.
Que ela ia lá para dizer, olha, esse é o da Atari, os outros não são da Atari, os outros, como é que é, não são compatíveis. Ele diz assim, os outros você pode até ter, mas o Atari tem. No fim das contas, que a gente jogou de clone de Atari, a gente sempre gosta de lembrar, o Atari sempre tinha o melhor joystick, era o joystickzinho melhor. Se pegasse um Super Game da CC, era um joystick duro pra caramba. Se pegasse um Dactar da Milmar, era um joystick diferente. Mas funcionava o mesmo jogo. Tanto é que se você parar para olhar a quantidade de formatos diferentes de cartuchos que tem no Brasil é uma coisa muito maluca. Não que não exista isso fora do Brasil, mas tem muito colecionador de Atari gringo que pira, desculpa a linguagem coloquial, que pira vendo as coisas do Brasil. Então assim, que olha coisas que às vezes a gente olha assim e fala assim, esse cartucho desse formato, ele é ok, ele é um cartucho barato. Quando você vê gringo, olha e fala assim, poxa, mas isso aqui é diferente e tal. Então, você tinha esse cenário e que você precisava dizer, olha, você tem outros que funcionam, mas o Atari é da Atari. Você tá me dando uma coisa que não tinha me ocorrido. Eu tava pensando na pirataria de software. De você copiar o jogo no disquete, compartilhar o disquete, de fazer o cartucho, mas você tá me falando de uma época em que a escassez de componentes era tanta que você tinha pirataria de hardware, né? Você tem o videogame pirata, o controle pirata. Pirata no sentido de não oficial, mas roda também as coisas do oficial. É surreal mesmo. E como é que a gente pode traduzir assim? Depois você falou uma coisa de armazenagem também, é maluco, que é eu tenho peças, eu importo algumas peças, eu importo o que eu não tenho aqui, mas eu vou tratar de achar alguma outra peça aqui para eu substituir para conseguir baratear essa produção, fazer isso aqui. E a gente tem incentivos como, por exemplo, Zona Franca de Manaus, que é super importante para o Brasil e que vai ajudar, tipo assim, olha, as empresas a fazer coisas aqui, que vai ajudar a mudar também um pouco esse cenário. Você falou em Paraguai, eu não sei se é uma visão São Paulo-cêntrica, se é uma visão de paulistano ou se é uma visão que se aplica a mais regiões do Brasil, mas para mim, pirataria de jogo, pirataria aí da década de 90, pelo menos, é coisa de camelô e coisa que veio do Paraguai. É isso? Tem essa relação mesmo? Qual papel que esse tipo de coisa tem? Ou sou eu pensando na realidade de São Paulo e fora de São Paulo já não era isso? Não, é que aí eu vou fazer uma outra brincadeira contigo, Átila. Aí é o Átila 90. Aí é o Átila fim de 88, 89, 90. A gente uma coisa que eu vou voltar e depois me puxa de novo. Uma coisa que é interessante olhar é que assim, você tinha gente fazendo jogos no Brasil, você tinha gente fazendo coisas ainda lá atrás do Atari. O que vai é uma coisa que é muito interessante esse cenário brasileiro, porque assim, por exemplo, a gente tem um mito lá, toda a história de que o jogo do ET que é tão ruim que acabou com a indústria americana dos jogos. Na verdade não é o jogo do ET, na verdade era muito jogo ruim, muito jogo de baixa qualidade e que chega uma hora que esgotou, estourou a bolha, como a gente diria hoje, mas eram muitos produtos de baixa qualidade e peraí, isso aqui não, e aí... Apareceu um mercado que talvez tenha dinheiro, todo mundo sai fazendo aquilo, faz um monte de besteira e aparece uma recessão, uma crise. E mais do que isso, tipo, esgota o mercado, entende? Assim, isso aqui não funciona mais como funciona antes. Tanto é que depois vem a Nintendo com a história de não, nós temos menos jogos, mas a gente tem jogos que ele tem um controle de qualidade. A Nintendo vai depois apostar em menos coisas, mas com cuidado, um zelo um pouco maior nos jogos. Que eles fazem até hoje, né? Assim... poucos jogos lançados por ano, jogos bem desenvolvidos. Né? Mas mais do que isso, quando a gente hoje vê, e que também tem problemas hoje, quando a gente vê, por exemplo, para eu conseguir ter um app dentro de uma App Store, a história de, o aplicativo foi homologado. A gente já tem um pouco desse começo da história aqui nessa parte do jogo mesmo, das empresas dando o ok. Não que não pudesse fazer um jogo sem ser homologado, mas, por exemplo, a Nintendo tem toda aquela mítica do selo Nintendo de qualidade. Ah, entendi. Não só do que eles desenvolvem, mas do que eles permitem ser lançado na plataforma deles. Eles permitem que você coloque o selo. Não que você veja assim, é aquela história, ok, se você quiser fazer, mas o selo eu vou colocar em alguns. É tão maluco isso que se no mercado americano tem essa queda da Atari, que depois é onde chega a Nintendo, o mercado brasileiro não sente isso. É muito maluco isso. O mercado brasileiro, como ele tem uma outra abrangência. E aí que tem uma coisa que pro Brasil foi interessante, que assim,
foi muito complicado para algumas empresas, mas assim, o Brasil tinha muita produção, essa pirataria do Brasil, ela vem com uma coisa muito, na época do Atari, ela vem com uma coisa muito engraçada, Átila, que assim, você pegava o jogo americano, você pegava EPROM, que é a base do cartucho, e você alterava. Então assim, você tem diversos jogos, que por exemplo, como é que é? Jogos, sei lá, que eram feitos pela Activision. Aí vinha CCE e colocava embaixo no jogo CCE. Então você alterava. Então assim, tanto é que eu faço uma brincadeira em sala de aula que eu brinco que não tem, como é que é, o monumento ao soldado desconhecido, que sempre a gente vai, cara, eu tô na guerra. Eu brinco que a gente tem que fazer um monumento ao game designer desconhecido. Essas pessoas que estavam lá escovando pixel e colocando uma marca, uma coisa e que nunca vão ter reconhecimento, porque não era, porque estava alterando um software, por assim dizer. Estava infringindo direito, fazendo um problema de direito autoral. Então, assim, você tinha isso muito forte já andando por aqui, e aí o Brasil ele tem uma coisa muito maluca entre o que tu falou e entre o que eu tô falando. O Arthur, eu brinco assim, tu tá ali já naquela virada de Mega Drive, Super Nintendo. Entre o Mega Drive e o Super Nintendo tinha um cara chamado Master System no Brasil. Que o Brasil é a gente brinca assim, o Brasil é um dos poucos lugares no mundo onde, se a gente parar pra pensar, isso é outra coisa que às vezes você fala e gringo te olha com uma cara maluca assim, que você vai dizer que Super Mario não era uma coisa conhecida no Brasil nos anos 80. Quem era conhecido no Brasil era Alex Kidd. Alex Kidd, sim. Como é que é? Eu tenho uma brincadeira que eu sempre digo como é que é. Um Master System com Alex Kidd e jogos de verão, não preciso de mais nada, entende? Eu tenho tudo que eu preciso em dois cartuchos. Que no mercado brasileiro deu certo ali, aí a gente tem a entrada da Tectoy com uma outra linha, com outro cuidado, mas eram jogos que eles não vendiam. Como ele não foi uma plataforma que ela não foi tão, a gente pode dizer assim, foi uma plataforma importante para a Sega, mas ela não foi tão grande quanto outras. Você não tinha ainda isso de vir de fora, de você conseguir no Paraguai. Quando a gente dá esse salto ali da virada fim dos anos 80 para os 90, que a gente vai ter Mega Drive, e que daí a Tectoy pensa, pô, beleza, vou lançar o Mega Drive. É a evolução da coisa. Agora vem, só que aí vem Paraguai, e aí vem Super Nintendo também, que eu começo a ter acesso. Aí, por isso que a gente fala da história do acesso. Depois eu vou ter entrada de Nintendo no Brasil via Playtronic e via Gradiente. Tem até o pessoal do projeto Nintendistas fazendo essa recuperação agora. Mas você tem... Era um momento que tipo, o Paraguai ele te fornecia não só os jogos, você falou de camelô, mas tem uma coisa interessante também na questão do Paraguai, que assim... eu não tinha as coisas chegando pelas metrópoles do Brasil, que são muito mais litorâneas. Eu tinha alguma coisa chegando por dentro do Brasil. Então eu tenho quase uma, digamos assim... sim. Porque eu tô chegando por Foz do Iguaçu e dali eu tô espalhando pro resto do Brasil. Então eu consegui alimentar, eu tava invertendo um pouco um fluxo que ele geralmente veio muito do mar para a terra, fazendo uma brincadeira assim. Porque nosso país é assim, Rio de Janeiro, São Paulo mesmo, a 100 e poucos quilômetros de Santos, mas é praticamente litorânea, Porto Alegre, assim da praia, é litorânea. Então assim, você tem uma cultura muito de... então isso estava nas capitais, as capitais mais pro litoral. Quando vem o Paraguai vem com uma outra distribuição, uma outra cadeia de distribuição, e aí sim, aí pega muito essa ideia de, o jogo do Paraguai, o jogo de camelô, que é importante. E aí aqui tem uma coisa que é legal de falar, assim, que... A gente estava comentando antes do bastidor leve da gravação do podcast, a gente estava comentando uma questão contigo antes, Átila, de quando a gente olha e fala assim, a gente está pensando muito a pirataria de jogo, mas aí a gente também precisa colocar uma outra linha correndo em paralelo com isso. Talvez a pirataria de PC ela era percebida de outra forma. Por que eu estou dizendo isso? Ao contrário do jogo, que eu dependia de um cartucho, que ele precisa ser industrializado para poder... ser entregue para poder usar, a galera não lembra, mas a gente, como é que é? Muito programamos jogos a partir de textos que estavam em revistas. Então assim, como é que você transmitia um jogo para outra pessoa? Você imprimia o código e entregava para a pessoa, a outra pessoa ia ter que ir lá digitar todo o código do jogo e fazer o jogo. Se a gente parar para pensar, pré-internet. O mais interessante disso é que assim, eu usava fita cassete para gravar.
Então eu gravava numa fita cassete. Aquela coisa, se você tinha tava rodando num computador, que ele tava, sei lá, numa casa de madeira, e alguém entrava e dava um passo meio mais forte, às vezes você passava 3 minutos para carregar um jogo, a pessoa dá um passo mais forte, dava uma tremida na casa, desregulava, não conseguia ler o jogo, tinha que carregar tudo de novo. Coisas assim, tipo, eu lembro, por exemplo, no dia que eu vi um disquete carregar um jogo que era muito mais rápido que uma fita cassete, ali meu mundo mudou tremendamente, assim, falei, cara, o que é isso que a coisa carrega rápido? Mas assim, o jogo de computador também ele teve, a gente acaba falando muito da pirataria de console, mas essa pirataria de computador ela sempre teve, e ela era, e aí de novo a gente costura essa questão de pirataria. Talvez eu jogava no videogame, eu tinha a minha ideia de que legal isso chamado videogame, eu quero jogar isso, mas aonde é que eu conseguia fazer? Eu conseguia fazer no computador, que era o acesso. Eu estava brincando que nas minhas pesquisas de tentar mapear tem uma das minhas pesquisas que é tentar encontrar um pouco a origem um pouco do jogo produzido no Rio Grande do Sul, que é um estado que produz muitos jogos no Brasil, um dos principais polos de produção de jogos no Brasil, até da América Latina. Teve um dia que eu olhei para lendo PDFs de revistas, como é que é, MSX Micro, CPU MSX, lendo PDF, porque tem uma comunidade que arquivou essas revistas em PDF. Mais uma vez, a pirataria é importante para a gente conseguir acesso a coisas do passado. E eu estava me dando conta que talvez o primeiro jogo, por exemplo, feito aqui do Rio Grande do Sul, eu nunca vou conseguir achar esse jogo, porque talvez ele deve estar numa revista, que algum leitor, algum programador daqui mandou para uma revista do Rio de São Paulo, e essa revista publicou o jogo como código escrito. Então, assim, a gente tem muitas essas questões. Tem uma história que, essa também, eu já vi gente comentando, que o pessoal, se não me engano, da rádio da USP usava a madrugada para transmitir o código dos jogos, o código dos programas, que era um barulho maluco, e aí você distribuía aquilo, a galera gravava e depois colocava para rodar no computador. Então, assim, estratégias assim, como é que é? Literalmente estratégias em nuvem para você distribuir o jogo. Então, assim, quando a gente olha para essa formação da pirataria, é muito engraçado como você vê isso costurando. E para a gente lembrar que, assim, eu estava ainda hoje no caminho vindo para cá e pensando assim no programa, a gente tem nota que a gente estava fazendo pirataria, sei lá, 15 anos atrás para desbloquear iPhone, para poder ter iPhone no Brasil. E a gente nem lembra que a gente também estava fazendo. Então, assim, sempre lembro uma vez que eu fui fazer o passeio dos Beatles em Liverpool, e eu lembro que o guia foi muito querido. O guia me olhou e falou assim: olha, eu preciso dizer uma coisa, tem um problema, a gente está contando uma história aqui que boa parte das pessoas que estava lá não está mais aqui, e o resto das pessoas que seguem aqui não tem mais memória para lembrar o que realmente aconteceu. Então, isso para mim, quando a gente começa a lembrar um pouco dessa trajetória, a gente assim, pô, mas lembra. E era uma coisa muito, e algo muito, muito, quando a gente pensa assim, toda nessa história de quanto foi importante da questão da pirataria, sempre tinha muito essa mítica de, mas o cartucho pirata não vai funcionar, mas o cartucho pirata vai ter problema. Não, tem cartucho que a gente segue usando até hoje, entende? Eu brinco assim que eu precisei fazer só um concerto, mas eu brinco que o meu Atari de 85 vai fazer 40 anos esse ano. Então, assim, tipo... E rodou cartucho pirata a vida toda. Meu Mega Drive deu um problema depois, mas, tipo, se você pegar um Mega Drive, tem Mega Drive que você compra usado, que você pega jogo pirata, coloca lá e vai embora. Então, assim, tinha muito essa mítica de que o produto vai gastar, o produto vai complicar, que até tem um pouco depois a história como é que é do PlayStation, o leitor do CD, claro, porque você tem um aparelho que está lendo bastante, você está forçando um drive de leitura, diferente do cartucho que você acopla, lê. Então era muito mais também uma campanha de tipo, não, olha, peraí, se você usar coisa pirata vai estragar. Não. Mas eu percebo que isso não pega muito, não cola muito com a gente aqui no Brasil, no sentido de que uma coisa que ainda me dá agonia de usar fórum de computador,
Windows, Linux, mas principalmente Apple, quão fácil é para os caras lá fora falarem compra novo, Assim. ou compra outro, ou troca. Tipo, ó, eu tô com problema no mouse, eu tô com problema no não sei o quê, compra um mouse novo. Eu não, gente, seu primeiro impulso é comprar. Não, meu primeiro é resolver. Isso aqui custou caro, esse mouse custa 1/3 de um salário mínimo, eu não vou comprar outro desse se não for de extrema necessidade. Então, se eu puder pôr papel alumínio e botar isso de volta para funcionar, ele vai funcionar assim. Então, essa facilidade com que as pessoas falam, não faz que não estraga, e se estragar, compra um novo, acho que não faz tanto parte da nossa cultura aqui, né? Não, e é uma coisa assim, fazendo a ponte, não só a questão financeira, como hoje a gente olha uma questão ecológica, entende? Por que eu vou ter mais um produto de plástico que eu vou ter que comprar? Sim. Que daí a gente volta para aquele clássico evento, como é que é? Tem o documentário, o Atari Game Over, que é aquela história que a gente tá falando dos jogos de Atari, os jogos de Atari que encalharam, o Warner não sabia o que fazer e vai lá e enterra uma pilha de cartucho lacrado. Diz assim, vamos colocar no lixão, vamos enterrar. Se alguma empresa tem a ideia, como é que a gente pode dizer assim, coloque seu adjetivo preferido. Se alguma empresa tem uma ideia dessas hoje, tipo, a empresa não move um A. Tipo, quem é que vai jogar vai colocar entulho, não vai reciclar, não vai, tipo... Preciso te apresentar como é que funciona a indústria têxtil e o que eles fazem com o tecido e a roupa que não foram vendidos para criar escassez, mas Sim, a gente pode deixar essa conversa para outra hora. Você também tem práticas de destruição para criar aqui uma peça, aqui uma coisa... Mas assim, cada havaiana com um preguinho embaixo para continuar segurando a alça dela no lugar é um chinelo novo a menos indo parar no lixão. Óbvio, assim, que nessa época de você comprar, de você fazer uma coisa, eu brinco que a gente tem ali talvez o auge mais maluco disso, que a gente tá falando de itens e costurando isso. Acho que aquela época de PlayStation 2, que você já tinha assim, se tornado o seu próprio pirateador, que você passava a gravar os jogos em casa. Aquilo pra mim talvez seja o auge de toda essa cadeia que é... então saiu o jogo, você vai lá, queima no DVD e você mesmo roda. Que diz assim, eu não preciso mais com todo respeito, a gente entende que é uma prática que envolve copyright, mas assim, quando eu me torno meu próprio dealer, entende? Eu vou lá e eu então ali talvez seja o auge desse processo todo de então eu não preciso mais ter acesso a alguém para fazer um cartucho, para fazer alguma coisa, e é muito engraçado porque assim, se a gente parar quando a gente volta no tempo, você falou da caixa, das coisas, você tinha falado também antes da questão de às vezes a gente pegava um cartucho que tipo, sei lá, tinha uma label só, uma etiqueta só dizendo assim, Hero, River Ride, sei lá, que pra gente funcionava. Tanto é que aí você tem dois movimentos muito, muito interessantes, que, tipo, quando você vê lá fora toda a valorização da arte de capa do cartucho, que era uma coisa que pra gente, na época da Atari, se olhava assim, tipo, eu lembro de alguns jogos assim que a gente na época o pai deu pra gente, Átila, o manual escrito na máquina de escrever xerocado, entende? Tipo assim, ou como é que é? Sim, Na época de MSX, de computador, vir no centro de Porto Alegre e encomendar que o cara gravasse X jogos numa fita cassete. No fim do dia você passava lá e pegava. Então assim, o crime prescreveu, eu tô confessando o crime. O crime prescreveu, tá? Não, mas eu joguei Donkey Kong 2, se eu não me engano, com as minhas primas. E a gente tinha que terminar o jogo em um dia, porque se desligasse, perdeu tudo. Depois que eu fui descobrir que o cartucho original salvava o jogo. E você podia simplesmente desligar o videogame, ligar e continuar. Não tinha essa experiência não, era ou termina numa sentada ou termina numa sentada. Então a gente ficava revezando o controle. Ou como é que é, tipo, sei lá, se pai quer ver o jornal... não tinha nem pause, entende? Tipo assim, não, a gente brinca assim, pause é uma invenção de Master System e Nintendo e diante. Você podia dar um pause, deixar a pessoa ver novela, ver jornal, e depois você retomava. Tipo, na época da Atari não tinha isso. E é uma coisa muito, muito interessante, porque assim, a gente fala de bolhas e coisas, que hoje, por exemplo, tem uma bolha, é muito forte, por exemplo, quando você olha o Mercado Livre, quando você vai em algumas feiras de troca, São Paulo tem uma feira de troca de jogos antigos bem legal, quando você vai, assim, que você olha, vê alguns jogos, tipo assim, que o pessoal chama, o jogo tá Seibe, complete na box.
que é o jogo que tem na caixa, com todos os manuais. E é um jogo que ele custa, sei lá, às vezes um jogo de Atari, porque ele tá fechado, nem é um jogo tão legal, mas como ele tá fechado, não foi aberto, isso custa mais que um jogo de PlayStation 5, entende? Eu lembro de tempos atrás, numa loja, ver eu acho que era um Sunset Riders de Mega Drive, original. Aí eu olhei aquilo, era R$700 o jogo. Eu coloquei de volta na prateleira no susto. Eu falei, cara, não vou nem pegar isso aqui. Porque como é que assim, sei lá, vai que eu deixo cair no chão, quebro, tenho que pagar isso aqui. Então assim, você também criou uma cena que até ali 2011, por aí, você tinha uma cena de retro gaming de pessoas comprando esses jogos originais, comprando desse colecionismo, e que a gente começou ali por 2014, 2015, e hoje é um colecionismo que ele é muito caro. Claro, porque ele é coisas que não se fabricam mais. Até você tem gente fabricando coisa nova, coisa muito legal, mas tipo, você tem uma disputa, tipo, um Sonic de época vale tanto. Então assim, você também gerou essa... Porque daí tem quase uma reação a tudo, que é quem jogou a pirataria, hoje podendo comprar uma coisa legal, podendo comprar caixa, se o cara vira colecionador, ralou. Deixa eu aproveitar essa para perguntar sobre em termos práticos, se a pirataria é prejudicial ou benéfica, assumindo, claro, desde sempre que não vai ser uma coisa sim ou não, 0 ou 1. Mas, né, tem uma fala famosa do Paulo Coelho falando que ele é muito a favor de pirataria porque os livros dele eram traduzidos e pirateados na União Soviética, quando a censura não deixava o livro passar, e depois que caiu a União Soviética, ele começou a lançar os livros dele lá, e eles eram muito vendidos, muito bem vendidos, muito comprados, porque o pessoal já lia isso em apostila antes, a Xerox, então já conheciam ele e compraram ele depois. Então ele se popularizou na pirataria, e depois foi pela venda oficial fazer uma grana nele, e chegou em muito mais gente do que ele teria chegado se não fosse a pirataria. E uma outra história, essa minha, para o que me faz pensar a respeito disso, inclusive entender um pouco da pirataria de Windows aqui no Brasil e outras coisas, que foi eu conversando com uma pessoa a primeira pessoa que eu conheci que trabalhava com Apple, com computador Apple, isso pré-iPhone. Uma pessoa que fazia pesquisa na universidade e só usava computador Apple. E assim, foi a primeira vez que eu fui ter noção do que era a Apple, do que era um computador Macintosh, e entender por que era uma outra realidade pelo preço de 2, 3, 5 vezes o preço de um computador comum. E eu lembro de perguntar, mas, cara, por que assim? Tipo, eu entendo, tem programas que só tem para esse sistema, tem análises que só acontecem aqui, mas por que isso? E ele falou, olha, Átila, dentro desse meio aqui da bioinformática, dessa galera que usa esses programas que a gente usa, o MacBook ficou muito popular porque a Apple lançou o editor de texto, o editor de tabela e o editor de slides deles compatível com os da Microsoft. E nos Estados Unidos, na Europa, quem comprava um computador da Apple já vinha com esses programas de graça. Então o computador em si é mais caro, mas ele já vinha com muito mais software embarcado junto. E para complementar isso, os caras ainda ofereciam muito programa com desconto para estudante, para você usar ele quase de graça no começo, e quando você estiver ganhando um salário e puder pagar o preço cheio, você já está acostumado com ele e aceitar pagar o preço cheio depois. E aí caiu a ficha de, nossa, pera, a pirataria nunca me fez pensar no quanto custa o pacote completo. Hardware mais software, né? Ter que comprar e pagar as duas coisas, todas as licenças, todos os programas e tudo aquilo ali. Então, isso me joga para duas perguntas para você, né? Se a pirataria é boa ou ruim, no sentido de fazer as pessoas terem familiaridade com as coisas e de criar esse sistema de incentivo embarcado que, se eu comprar um Atari, eu posso não comprar o jogo da Atari, mas eu posso jogar todos esses cartuchos piratas que eu paguei muito pouco para ter aqui. Então, eu tenho muito mais incentivo para comprar um Atari do que alguém teria se tivesse que pagar por cada jogo. Né? Se eu comprar um PlayStation 1, 2, na época que tudo quanto é jogo vinha destravado, eu tenho 500 jogos aqui para jogar nele. Eu não vou depender do jogo que vem com ele, e o Alex Kidd e os jogos de verão. E vice-versa, né? Aí porque eu já comprei o Atari, se alguém lançar um jogo para Atari, muito mais gente tem Atari, porque tem muito mais jogo disponível. Então, né, onde a coisa não vira um ecossistema aí que a pirataria ajuda ele a ser mais fértil também? Como você tinha falado, não tenho sim ou não, mas assim, dado o momento, dado o contexto, a pirataria, digamos assim, a pirataria foi a forma onde o brasileiro encontrou o acesso ao jogo.
Foi a forma onde o brasileiro encontrou acesso a, tipo, olha, peraí um pouquinho. Porque uma coisa que a gente gosta de lembrar, e depois a gente chega na segunda questão, né, do mais de ecossistema, a gente gosta de lembrar que, assim, você pode ter um jogo, você pode ter um computador super bom. Vamos pegar o videogame, para ficar no exemplo nosso. Eu posso ter um videogame super bom, mas chega uma hora que eu digo assim, tá, eu quero mais jogo, eu preciso de mais jogo, eu preciso de coisas legais. Quando a gente olha, por exemplo, todo o movimento que foi feito com hoje a meta mudou lá, mas quando era ainda óculos, quando foi lá lançado o Oculus Rift, o DK1, o Kit de Desenvolvimento 1, o DK2, o Dev Kit 2, para daí chegar no terceiro produto e você ter uma coisa mais acabada, com um valor mais palatável para o público, mas mais do que isso, eu precisava naquele momento colocar um headset de RV para desenvolvedor de realidade virtual, né? Exatamente. Para o dev comprar e para o dev dizer assim, tá, eu tô colocando um produto no mercado que está vindo. Então, tipo, quando realmente esse produto viesse mais, tipo assim, não é uma versão de desenvolvedor, é uma versão do público, eu já tivesse uma boa biblioteca de coisas para acessar, para ver. Então, assim, a pirataria, ela foi necessária para o Brasil, ela foi, tipo assim, ela seja a parte de jogo, seja a própria parte de computador, bons devs, como a gente pode dizer assim, os game designers brasileiros que, para usar aquela clássica metáfora de internet, que capinaram esse mato do game design no Brasil, começaram vindo muito. Quando a gente pensa assim, os próprios, quando a gente conversa muito com as primeiras pessoas da própria imprensa que cobriram isso, eram pessoas que também estavam ali capinando, vindo por isso. Foi uma indústria que ela, como é que assim, foi pra gente usar com todo o carinho do mundo e olhar da forma correta. É uma expressão cultural, é um meio que o caminho que nós tínhamos era a pirataria. A gente tinha o caminho oficial, mas a pirataria mudou tudo. Quando a gente olha para trás assim, a pirataria mudou o jogo. Como é que pode dizer assim? A pirataria, ela, em algo que já era de um acesso complicado, a pirataria, como é que dizer assim, ela ajudou a facilitar um pouco esse acesso. Ela não... ainda tinha valor de preço, ainda era complicado, mas ela facilitou. E aí a gente vai para isso que você falou, da história do como é que é, o famoso pacote iWork. Hoje a Apple dá, hoje como é que é, hoje você tem já do celular quando compra o iPhone e companhia. Que a gente brinca que hoje, como é que você falou, Atila, você ganha desconto. Hoje a Apple te dá às vezes um fone de ouvido Bluetooth para fazer você começar a pegar o hábito de usar o fone e dizer, poxa, peraí um pouquinho, vale a pena eu pagar esse fone. Mas quando você falou de catálogo, eu vou fazer duas brincadeiras assim, pra gente voltar no tempo. Eu acho que a gente tem a clássica história, como é que é, a locadora com VHS e a locadora com Betamax. Aí você dizia, pô, Betamax é a qualidade muito melhor. Mas quando eu olhava, eu falava assim, mas as locadoras quase todas têm VHS, então eu vou comprar um videocassete que ele é VHS, porque eu tenho muito mais acesso a filmes, que o Beta pode ter imagem melhor, mas era só o aparelho da Sony, era complicado. Em compensação, o videocassete VHS você tinha de várias marcas, Panasonic, várias outras marcas na jogada, que foi mais tranquilo. Isso tinha no jogo. A gente gosta de lembrar que lá fora ele é o Odyssey 2, no Brasil ele é o conhecido como Odyssey. Quando o Atari chega no Brasil, você tinha o Odyssey. O Odyssey era um videogame que ele tinha uns jogos diferentões do Atari. Ele tinha um teclado na frente. Se você colocar na internet Odyssey Brasil, ele é um videogame que ele tinha um teclado. Então você conseguia usar alguns jogos de palavra. Você tinha uns jogos muito legais, que você colocava um mapa em cima onde era o teclado. Então era meio que quase um jogo de tabuleiro com um jogo de videogame. Só que só a Philips produzia, ele era muito mais caro, e é isso que você falou. Aí você vai olhar assim, o que você vai comprar? Pô, eu vou comprar Atari. Tipo, mesmo que, sei lá, você comprasse um Super Game da CCE, que era um dos mais acessíveis. Ele roda o jogo da Atari. Então, meu vizinho tem, meu amigo tem. Eu consigo trocar, eu consigo emprestar. Esse mundo que você conseguia emprestar um jogo para uma outra pessoa. Então, isso foi um fator muito determinante também nessa questão de, peraí, vem para esse porque esse tem gente com mais jogos. Então, por isso que a gente brinca, assim, que esse mercado cinza da pirataria brasileira, e sobretudo, é uma, assim,
lá atrás, nos anos 80, é a decisão da Gradiente da Polivox. Ela posiciona, ela coloca o Atari, mas chega um momento que ela vai ter que fazer isso aqui. Ela vai ter que, tipo assim, eu vou ter que tapar, mas eu tô vendo. Ela vai ter que conviver com isso, porque, de novo, alguns compravam o Atari dela, deu a vida para a plataforma, e você tinha uma cadeia que colocava mais jogos para as pessoas comprarem. Então, assim, é muito. E por isso que a gente fala assim, quando a gente fala que o jogo ele não parece político, ele não parece econômico, o jogo é muito político, o jogo é muito econômico. Porque, de novo, óbvio, dando o peso do tempo. Hoje, por exemplo, mesmo que a gente está vendo números bons do PlayStation 5 pelo mundo, você olha e fala assim, como é que é? Um jogo novo de PlayStation a R$350. Você fala assim, poxa, R$350 é osso, é uma conta de padeiro, é um terço do salário mínimo. Você diz assim, poxa, eu não vou pagar tudo isso por um jogo. Ou eu vou comprar um jogo desses e vou usar ele tudo que ele der. Eu vou jogar ele e vou jogar muito ele. Não é todo mundo que vai poder ter máquina, não é todo mundo que vai poder comprar o jogo. Aí eu começo a olhar para, sobretudo, essa questão do jogo no telefone, que é um jogo menor, é um jogo diferente, mas eu consigo jogar. E a gente começa a já ver toda essa questão do cloud gaming, que é essa questão de daqui a pouco eu vou assinar para jogar, que a gente já faz isso com o Microsoft. Eu assino e eu não preciso ter uma máquina instalada. Que daí sim, aí é esse momento que a gente já está tipo assim, por um lado eu consigo ter um acesso muito maior, porque eu só preciso ter uma máquina conectada, mas por outro lado é o servidor que define qual jogo eu vou jogar. Não sou eu mais, tipo assim, eu quero jogar tal jogo. Não está mais disponível no catálogo. Então aí eu já começo a ter também outras dinâmicas nesse setor. Tô fazendo aquela paradinha aqui para lembrar você de assinar o canal, assim você pode receber os próximos episódios do Não Ficção e os próximos vídeos em geral. E para quem já se inscreveu, pense em se tornar um membro, uma membra, mandar um valor demais. Isso faz toda a diferença para a gente trazer mais conversas por aqui. E uma outra coisa que para mim anda junto também, André, você tá falando sobre o jogo vir para cá e o pessoal ter que mexer na programação para poder de repente legendar, para colocar um logo, para fazer alguma coisa. Você falou sobre a Polônia ter um mercado fechado e ter uma desenvolvedora de jogos mundialmente famosa e importante agora. A pirataria, ou a necessidade da pirataria, vou até colocar dessa forma, a necessidade de você ter que pôr a mão na massa se você quer ver o negócio funcionando aqui, isso gera consequências, uma indústria ou um conhecimento, uma experiência profissional que depois vira outras coisas, né? Saindo um pouco do jogo e do acesso ao jogo e dessa relação simbiótica ou não entre plataforma, disponibilidade dessas coisas. Saindo do mercado de consumo, indo para produção agora. O fato de você ter a pirataria ou da pirataria ter sido forte aqui no Brasil como foi para essa entrada do jogo, também gera know-how de como desenvolver e fazer, porque você só vai praticar no começo copiando mesmo, né? Mexendo no que já está feito para depois você criar a noção do que fazer do seu jeito, né? E aí aqui a gente tem umas coisas muito interessantes, porque assim, quando a gente vai lembrar lá do começo da internet, quando a gente estava aprendendo HTML, a gente aprendia HTML abrindo o código-fonte de uma página e olhando, isso aqui funciona desse jeito. Que legal, então eu vou colocar isso aqui também, vai funcionar, vai dar certo. E acho que assim, isso talvez vai ser uma coisa muito... É importante pra caramba, mas é muito embrionário. E aí depois, e aqui tem muito do papel do computador para isso. O console eu estava conseguindo alterar alguma coisa lá nos anos 80 no Atari, depois eu vou ter algumas coisas que, por exemplo, a Tectoy fez no Brasil, mas a Tectoy era Tectoy, mas eu não sei quem é que era o game designer. Porque também a gente como é que é? Verdade seja dita, a gente também tem um problema muito complicado que você conhece muito o diretor de um filme, mas você conhece poucos diretores de jogos. É uma coisa que isso é um problema da profissão, um problema da área. Ok. Mas voltando para isso que você falou, você começa a ter pessoas que dizem assim, então dá para eu fazer isso, dá para eu mexer e fazer alguma coisa. É aqui que o computador entra de uma forma muito, muito, muito importante, porque o computador era a ferramenta onde você fazia isso, onde você alterava esse código, era a ferramenta que você usava para copiar, para passar para uma outra pessoa, e que você passava a dizer assim, então eu vou trabalhar com isso, eu vou fazer isso. Eu brinco assim que você começa a criar, como é que a gente pode fazer a brincadeira legal assim, você vai colocar uma pulga atrás da orelha da pessoa, tipo assim, e se você fizer isso?
Eu lembro de muito embrionário, de uma forma assim, como é que é? Pegar jogos de MSX, ir num PC, que era uma plataforma um pouquinho superior, no DOS lá, e trocar o nome dos créditos de quem tinha feito o jogo. Você olha assim, pô, é o jogo que eu fiz. Com esse tempo, isso é uma coisa embrionária, uma semente, e por que ela é importante? Porque eu vou pro computador, eu vou ver que no computador eu consigo alterar, eu consigo fazer umas coisas, eu consigo salvar, eu consigo passar isso. Eu vou aprender, eu vou para um curso de informática, eu vou para uma faculdade que eu vou, mesmo que a gente tenha só mais ou menos da virada dos 2000 para cá, a gente vai começar a ter mais cursos de jogos no Brasil, mas eu vou fazer uma ciência da computação, eu vou trabalhar com programação, e que eu vou dizer, opa, peraí um pouquinho, dá pé isso aqui, eu consigo, isso aqui pode ser alguma coisa que eu vou fazer para viver. E é muito engraçado, e é muito interessante porque aqui eu consigo abrir esse mercado paralelo ao console, mas muito mais no computador, que depois eu vou ter formas via disquete, via outras formas, porque eu tenho uma forma caseira ou eu tenho uma forma acessível, como é que é? Industrialmente acessível ou disponível nas minhas cadeias industriais, por exemplo, eu tenho uma empresa que ela consegue copiar disquete. Então eu consigo produzir disquetes, eu consigo produzir um CD depois para poder vender, para poder colocar numa loja. Então o computador vai servir como eu me espelho no console, mas aí como é que é? Nesse momento alguém que está nos vendo vai dizer assim, PC Master Race. Sim, PC Master Race é importante pra caramba nessa história. Porque tipo, o PC que vai permitir que você faça isso, vai permitir que você faça. Então assim, e aí claro, quando você vai tendo mais acesso, quando você vai tendo tempos depois, quando a gente vai vendo Microsoft, Sony, Nintendo, tendo programas, buscando desenvolvedores independentes para colocar nas suas lojas digitais, quando eu tenho muito essa distribuição digital, de novo, alguém da turma do PC vai falar, mas o Steam já fazia isso. Sim, o Steam já fazia isso. Mas quando eu tenho também o console e depois voltando a dizer assim, agora com a distribuição digital, eu quero ter muita gente, eu quero ter mais jogos menores, jogos mais baratos, mas eu quero jogos com gameplay legal, com uma ideia legal, eu preciso de categoria de base também nos jogos. Aí é onde o console encontra de volta esse mundo. Não é à toa que daí também a gente começa a ter quase que um retorno, já uns 15 anos atrás, a gente começa a ter um retorno desse jogo brasileiro voltando para o console. Não que ele não tinha especificamente, mas quando eu começo a ter essa volta. A gente sempre olha e diz assim, poxa, se você tem interesse para ver um pouco desse mercado mais independente, eu sempre gosto de lembrar, não lembro onde é que ele está disponível hoje, mas aquele filme, como é que é o Indie Game The Movie, aquele filme, aquele doc, ele é muito legal, porque aquele documentário ele vai mostrar as dores e os amores da profissão do game designer de base, raiz, que não está numa empresa grande, que está num caminho independente, e sobretudo a história do pessoal do Super Meat Boy, que a Microsoft cobra o prazo, eles entregam, viram o mundo para terminar no prazo, e aquilo não é publicado no prazo, porque de novo, eu estou trabalhando com uma outra empresa que vai colocar uma distribuição, vai colocar. Mas é engraçado porque assim, eu tinha essa coisa de então dá para ver meu mundo, dá para ser dá para fazer alguma coisa aqui, eu vou procurar um caminho, claro, assim como Polônia com CD Projekt Red, assim como a Argentina, que também tá, a Argentina tem um caso parecido, a Argentina também tinha jogo, como é que é, um jogo de truco, se não me engano, um jogo de futebol também hackeado lá atrás, que o pessoal diz assim, então talvez eu consiga, talvez seja uma coisa que me interessa. Mas eu ainda brinco assim que como pesquisador, como professor, como um dos coordenadores de uma especialização de design de jogo digital, eu brinco, esse é um problema muito complicado da gente ainda resolver. Apesar de lembrar, a gente já tem uma cultura, você tinha falado lá atrás das questões de, por exemplo, sei lá, pegar um Bomba Pet, ou pegar um jogo que ele tá com os jogadores brasileiros. Isso é uma coisa que estava lá atrás, desde como é que é, já nos anos 90, Ronaldinho Soccer de Super Nintendo, eu tenho um jogo que foi alterado para, mesmo que o desenho não seja, mas o nome está ali. Então acho que são coisas que vão minando, digamos assim, vão colocando a ideia, vão plantando a semente da pessoa, mas acho que isso aqui é legal, acho que isso aqui é legal. E o computador sempre foi essa ferramenta importante pra caramba
eu poder mexer, eu poder alterar e depois eu poder até mesmo comercializar e distribuir. E você deu uma noção histórica dessas diferentes fases aí. Vou ver se eu capto mais ou menos o espírito da coisa. Você tem um começo que não tinha nem o hardware, e aí vem o hardware pirata junto com o software, uma coisa que você tinha que copiar na mão, fazer, e ainda nem tinha essa noção consolidada de propriedade intelectual ao redor do jogo, né? Como um produto, uma categoria de entretenimento, algo assim. Aí isso vai sendo formalizado, você começa a ter só o Atari, os jogos da Nintendo são exclusivos Nintendo, tem um crivo, e aí começa a vir a pirataria de jogos via Paraguai, menos do hardware aqui. Aí a gente tem a seção ali, né, desbloqueio do PlayStation, já um fechamento, uma cultura de formar uma propriedade intelectual ao redor do jogo mais restrita, né? Então, a princípio, no PlayStation, em outros, você não conseguiria rodar um jogo pirata, como você fala que podia ser no Super Nintendo, né? Se não é um jogo oficial, tudo bem, você pode lançar, só não vai ter o meu selo. E começa a ser uma coisa, não, se não for um jogo que eu lancei e se não for uma cópia que eu vendi, o seu videogame não roda, e aí vem o desbloqueio daquilo. Me parece que o próximo passo dessa cadeia é algo próximo do que a gente vive hoje, onde você começa a ter no computador o desbloqueio geral de coisas, de você poder ter emuladores de diferentes videogames, ou modificações que você roda em cima dos jogos originais, então você não precisa necessariamente piratear o jogo original, mas você roda algo em cima que vai tornar ele mais brasileiro ou diferente, que a pirataria passa a ser mais complementar ao jogo. E aí tem um texto muito legal do Felipe Pepe, que é a colonização da história dos videogames, em que ele dá um pouco desse contexto de como a gente tem uma experiência diferente de jogo aqui no Brasil, justamente por conta dessa história, né, do que foi pirateado aqui, do que vendeu bem, do desenvolvimento local de jogos aqui. Mas ao mesmo tempo, agora que você tem esse monte de possibilidade no computador, pelo menos nas outras plataformas, Switch, PlayStation, me parece que está muito mais difícil de você desbloquear o hardware para jogar. E independente disso, como a gente está mudando para uma mídia, para uma plataforma de streaming de jogos, né? Onde você baixa o jogo da nuvem, você compra o jogo digital de lá e algo assim. Uma coisa parecida com o que a gente teria de pirataria de filmes e séries, que dá uma minguada muito forte, porque agora você tem as plataformas com um catálogo maior, que desaparece do dia para a noite, mas que te oferece o catálogo todo por um preço de assinatura. Você vê a pirataria aumentando ou diminuindo nessa dinâmica, né, de poder ter mais coisa e ao mesmo tempo de ter um sistema mais corporativo aí. Eu acho que a pirataria vai diminuindo, ela não, como é que pode ser assim, ela não vai ser totalmente erradicada, só que ela tem, óbvio, ela é uma lasca do que era no passado, ela é uma lasca do que era no passado. Se a gente for assim, olhando para as três plataformas. Console, por exemplo, a gente já, como é que é? A gente hoje só olha para console desbloqueado quando eu estou num console antigo. Quando eu olho para um PlayStation 5, para um Xbox Série X ou Série S, ou o Switch ainda tem a história do desbloqueio, que ainda resiste um pouco com isso, que também é um pouco nessa função do você consegue baixar você consegue desbloquear o Switch e você consegue usar o jogo ali, mas já fica um pouco mais complicado de você usar em rede. Então assim, você tem um pouco essa coisa de que, então, mas para eu poder jogar online, eu não vou poder jogar com o jogo pirata. Eu vou ter que jogar eu não vou poder ter, porque vai fazer esse controle. Então, assim, no console já vai fechando, o Switch ainda tem pirataria, você ainda consegue, você ainda consegue desbloquear um Switch, é uma coisa que você consegue tranquilamente. Eu descobri esses dias que o Switch que eu tenho vale mais hoje em dia porque ele ainda é um dos primeiros e é mais desbloqueável, alguma coisa assim. Nossa, Exatamente, se quisesse vender ele usado agora, dá pra vender melhor do que a gente pagou quando comprou ele. Exato. Isso tem uma série de PlayStation 3 que era assim, tem uma série de PlayStation 3 que é pouco premiada nesse ponto. Mas é isso, assim, no console você já praticamente fechou esse ciclo. No mobile você ainda tem, mas o mobile é uma indústria que opera com uma outra faixa.
o mobile é um jogo que ele vai te colocar muito mais para dentro de serviços, do tipo um jogo que ele às vezes é te dado de graça, tipo um Free Fire, tipo outros jogos. O Free Fire acho que simboliza muito bem isso. De, opa, peraí um pouquinho, sei lá, um Roblox e compra ilimitada de eu tô te dando a plataforma, você vai gastar bastante ali dentro. É um jogo com uma... Não estou dizendo que ele é um jogo que, dependendo do jogo, ele é super caro para produzir, mas ele tem uma outra... Ele te ataca economicamente, a monetização dele é de uma outra forma. E na história do computador tem uma coisa interessante que, assim, a gente... Como é que com cuidado da palavra, cuidado da frase. O computador sempre foi esse lugar onde, tipo, a gente tinha essa liberdade de fazer. Só que se a gente começa a olhar, recentemente, por exemplo, tô usando o Mac agora. O Mac tinha toda essa coisa de, eu vou pegar, consigo fazer uma máquina super boa. Hoje, por exemplo, se eu baixo um programa que ele não é da App Store e vou querer executar, já vem aquele prompt que fala como é que é. Não, esse programa não foi baixado da App Store, paraná, você tem... Não, vamos, coisa. Aí você tem que ir lá, abrir a preferência do sistema e falar, não, vou realmente querer rodar esse programa. Então também o computador já chega num momento de vem pelas minhas lojas oficiais, e ainda te deixa fazer uma modificação, ainda te deixa fazer alguma coisa. Não é à toa que a gente vê toda essa briga, como é que é, da Epic brigando com Apple e brigando com Android por conta disso, de peraí, só você pode ter a loja a loja homologada para o seu aparelho, que é uma briga que na Europa já tá se puxando um pouco mais para frente. E isso, essa coisa de eu posso ter outras lojas, posso ter outros pontos de distribuição do jogo, mas assim, o PC também começa a ficar um pouco mais controlado do que ele era. E eu acho que justamente uma das coisas mais legais do PC é que o PC, a gente falou de console, mas no fundo a gente tá mandando um abraço pro PC. Porque o PC tem essa coisa justamente, tipo assim, eu vou aprender, vou fazer, vou baixar, eu vou rodar. Não que não tenha o jogador que vai jogar no Steam, que vai jogar na Epic no PC, mas o PC tem essa coisa muito ferramental que ainda é importante pra caramba pra gente. Então assim, quando a gente começa a ver esses três setores, mas eu começo a ver essa força mais forte no presente do streaming, a gente tem uma grande questão a ver que, assim, quem é que vai realmente ir para dentro do streaming? Porque o streaming tem uma coisa do tipo assim, se eu já pago uma PlayStation Plus, que é um catálogo por mês que eu posso instalar ali, que fica girando o catálogo, daqui a pouco eu vou olhar e dizer assim, tá, para mim já compensa ir para cá. Então, assim, mas eu não vou deixar de ter o cara que vai querer o jogo de caixa, que vai querer instalar. Então, acho que a pirataria ela começa a ficar em setores muito mais assim, a gente tem uma lasca dela, e o que é interessante é que, assim, coisas que vão resistindo, como a gente estava comentando antes, como o glorioso Bomba Pet, são coisas que ficam muito mais celebradas. É quase, a gente já está num momento assim, a gente entende que o Bomba Pet você está sobrescrevendo um código, nem lembro qual versão de Pro Evolution Soccer que ele é criado para poder rodar em tanta coisa. Mas o que eu acho que ali tem uma coisa que, tipo assim, o próprio Bomba Pet, hoje a gente já protege muito mais o Bomba Pet como uma coisa legal da nossa cultura. Tipo, não, eu preciso que esse jogo... Eu entendo, mas esse cara não pode sair do ar. Esse cara, ele é importante pra minha cultura nesse momento. E que também ele é um lembrete do tipo... Às vezes eu não quero o gráfico melhor do mundo, mas eu quero simplesmente alguma referência àquilo que é o que eu vejo. Uma experiência legal, né? Exatamente. E eu tenho, assim... Por favor, me corrija e me fala o quanto que eu tô alienado nesse sentido. Mas eu tenho a impressão de que tem algumas tendências dentro de games que tem a ver com a pirataria tá diminuindo também, que são um pouco únicas desse meio. Duas delas do que você me fala. Uma, que a gente nem discutiu aqui, mas ao contrário dessa coisa inicial do jogo, como pirataria, como o negócio alternativo, que você dá uma saída, para mim ele virou um ambiente muito mais conservador hoje em dia. Tanto em termos dos valores dos gamers, de onde o movimento conservador se fortalece no Brasil e em outros meios, mas também conservador no sentido de anti-pirataria, de ser uma galera hoje que começa com cheaters, né, com quem roda maneiras de você trapacear em jogo online, mas de ser um meio que, não, você tem que comprar, você tem que assinar a PSN, você tem que assinar o Xbox, você tem que ter um perfil lá, eu só vou levar a sério que você é um bom gamer se você tem não sei quantas horas
dentro da... Eu nem sei qual que é o sistema, mas enfim, registradas no perfil do Xbox, lá online, jogando. Então se você está jogando pirata, você não está nem fazendo parte disso. E uma outra coisa que para mim joga junto com isso, que é essa transição de uma experiência individual única, que você tem o seu cartucho, você empresta o cartucho, ou coisa assim, que seria coletiva no máximo localmente, né, de quem se junta para jogar videogame, vai na casa do primo, junta os vizinhos, ou vai na locadora jogar videogame na locadora, na lan house, para uma coisa coletiva online, que o jogo bom hoje, ou o jogo que movimenta muita gente, é o jogo que você joga multiplayer, massivo, online, uma galera, e aí você não tem como ter um jogo pirata participando disso, assim. Então... o que é para mim a tendência é enquanto tá todo mundo indo pro home office, saindo do trabalho coletivo, indo pro trabalho individual em casa, enquanto tá todo mundo saindo do cinema, indo assistir streaming online em casa, no videogame a gente tá indo para uma experiência coletiva maior, que seja miserável para todo mundo envolvido, mas vai jogar todo mundo junto. Entende? Me parece uma direção contrária à do resto da cultura e do que muitas coisas estão fazendo. É uma impressão, é uma viagem, ou é um pouco faz sentido? Impressão, mas assim, a primeira faz mais sentido, a segunda é uma coisa mais interessante. A primeira, dá pra gente brincar que assim, a primeira é da evolução da tecnologia. A primeira é a primeira é dessa transformação onde eu levo mais a distribuição menos física, mais digital, e em sendo mais digital eu tenho muito mais controle do que eu consigo fazer, eu tenho muito mais controle. A gente brinca como é que é aquela questão de, às vezes a gente você comprava um jogo, chegava em casa para jogar no PlayStation 4, aí você ia instalar, ele dizia, não, olha, precisa de um update de correção para poder jogar. Aí você tá doido para jogar, o update de correção tem 3 GB, você, tipo, cara, só quero jogar o jogo, entende? E que hoje você tem um jogo que ele quando ele é distribuição digital, eu tenho ele mais vivo, eu consigo atualizar melhor esse código, consigo andar. Mas que é um movimento muito de quem está puxando das grandes empresas do setor, perdão usar para essa coisa, o grupo, a gente fala de Big Five nas Big Techs, mas quando você tem essas empresas puxando isso, mas que essas empresas também olham e digam assim, peraí um pouquinho, elas também estão puxando para cá, vendo PC, vendo mobile, vendo outros cenários, porque elas vêm, porque eu tenho um jogo hoje e isso é uma coisa legal do jogo, quando a gente fala de uma ou outra tendência, o jogo ele não elimina tendências. Como a gente está falando, o convite para essa conversa de hoje veio por conta do Atari. Quem é que diria que, sei lá, 40 anos a gente já está falando de Atari ainda? Então assim, e que eu ainda poderia estar jogando Atari. Então assim, como é que é, lembrando, que ainda tem pessoas produzindo jogos novos de Atari. Tem uma cena muito legal, brasileira, global, mas o Brasil também tem, de pessoas produzindo jogos para Atari ainda. Então, assim, gente fazendo jogo novo. Então, ele tem essa coisa cumulativa ainda. Óbvio, agora a gente vê por uma questão de ver cenário de streaming, por ver uma questão de distribuição, para colocar na ordem, de distribuição digital, que vai me levar para cenário de streaming, eu puxar mais. Isso sim. Eu controlar mais, eu ter mais acesso, até o momento que é aquilo que foi uma das coisas que a gente, assim, a gente pode criticar várias coisas, mas foi uma das coisas que na virada do PS4, da geração do PS4 para o Xbox One, que a Microsoft já estava tentando puxar. E que a Microsoft teve a ideia correta, mas no tempo errado. Que ela entende, eu vou puxar mais, eu vou começar a puxar mais esse console, para ele ser mais online, mais stream, mais coisas em nuvem, mais coisas em servidor, e que a Sony ainda sente e coloca o PS4. Como é que é aquela clássica história da feira lá da E3, a Microsoft falando, não, porque seu jogo, quando você levar para um amigo, vai ter que registrar. E aí a Sony faz a clássica demonstração na feira da E3, que são os 2 executivos da Sony que falam, sabe como é que você faz para emprestar o seu jogo para um amigo? Aí um entrega para o outro. E que é uma coisa que reza a lenda que foi definida minutos antes de eles irem para o palco e que explica muita coisa. Para o primeiro ponto, sim. Para o segundo ponto, eu acho que assim, a gente tem essas experiências coletivas, que eu estou em casa, mas eu tenho experiência coletiva. Eu brinco assim, para quem jogava em BBS,
para quem jogava online há muito tempo atrás, ok, você tem experiências coletivas, mas você também não deixa de ter em alguns momentos uma coisa que você estava falando do GTA, que tem todo esse mito de que o GTA vem a $100, e aí já começa a gente ver uma outra história de que talvez o GTA venha em duas partes, no sentido de que uma parte vai ser a história e outra parte vai ser o GTA Online. Então, assim, pera aí um pouquinho. Ainda tem gente que quer uma narrativa, tá falando do Alan Wake antes, o Alan Wake 2, Control, Os que eu gosto são de narrativa. Nunca joguei quase nenhum jogo online. Mas Last of Us, jogos com, né, sei lá, Uncharted, jogos que tem uma história que você até fica preso num trilhozinho do jogo, mas com história legal eu gosto de um filme interativo. Eu brinco muito que eu gosto pra caramba do Uncharted, porque assim, eu não quero ter que pensar em como é que eu vou expandir a arma, como é que eu vou ter que, sei lá, conseguir mais item. Eu quero simplesmente me dar uma coisa fácil, me dar uma coisa que meu cérebro não precisa pensar muito. Eu brinco como é que é a série Tomb Raider, sobretudo a nova. Essa nova é super bonita visualmente, mas tem que pegar não sei o que, o bicho pra poder fazer a arma. Tipo, cara, não, eu só quero me dar uma história. Então assim, só que a gente tem um problema, tem até uma matéria do New York Times agora no final do ano comentando isso, que assim, a indústria vive um dilema um pouco complicado, que assim, esse jogo single player começou, durante um bom tempo foi se colocando, olha, esse é um jogo que ele é rico visualmente, esse é um jogo que ele é bonito, ele é muito bem acabado, ele é um produto muito bom, só que isso custa dinheiro. E nem todo mundo tem dinheiro para isso. Também tem que lembrar que a economia global não está num momento complicado. Então, assim, peraí um pouquinho, quem é que vai pagar, às vezes, sei lá, $60, R$350 para poder jogar para poder comprar um jogo? Eu vou pesar e falar assim, eu vou esperar isso aqui, sei lá, ir para o catálogo, ir para um streaming. Então, você tem esse é o problema, você tem essa demanda, mas ela é uma demanda que ela ficou muito complicada no sentido de eu preciso de um jogo bom para segurar esse público. Só que daí a gente volta para aquela brincadeira. Você tem um público que ele foi muito mal acostumado de um certo momento. Por exemplo, Last of Us é muito legal, é um baita jogo, é um jogo tipo assim, que você tem uma carga emocional muito forte com o jogo, mas ele é um jogo muito caro, é um jogo muito, muito oneroso para fazer. Então assim, os próprios estúdios começam a se olhar e falar assim, peraí um pouquinho, isso tem que ser uma experiência, tipo, eu vou ter que dar tiros muito certos. O meu orçamento ele tem que olhar coisas muito certas. Tem dois casos assim que para mim são muito de vários, mas dois casos pra gente pegar recentes. Foi aquele jogo do Esquadrão Suicida, saiu há pouco tempo. Era um jogo, Esquadrão Suicida na cola. O jogo flopou, o jogo não rolou, até que o jogo tava sendo dado na PSN, tipo assim, porque o jogo era um jogo que era para ser legal, que era para você jogar em rede, que seria uma base do jogo que você compraria expansões, caiu pra caramba. Então, tipo, esse jogo não é bom, não rolou. E um que eu tava vendo esses dias agora, como é que é? Aquele jogo que é o da Warner, que é o Scooby-Doo, o Batman, que são os personagens da Warner, tipo num Super Smash Bros. Aquele jogo vai sair do ar com um ano. Então, assim, tipo, que a empresa olhou e falou, putz, não se pagou, não rolou, tira do ar. Então, assim, você tem uma indústria que, mais do que isso, você tem uma indústria que ela tá num momento muito interessante, tipo assim, o que o público quer, ou como é que faz assim, o que o público tá querendo, versus o que a gente consegue entregar economicamente hoje. Então, por isso que a gente olha e diz assim, e aí nesse momento eu tenho eu tenho esse carinha, eu tenho esse mobile aqui, que ele diz pra mim, olha, talvez você tenha um jogo ali muito rápido, mas que você quer um passatempo, você quer uma coisa rápida, então você tem acho que mais do que essa coisa do público ir para uma experiência coletiva enquanto eu estou indo mais para casa, eu acho que você tem espaço para essas duas coisas, mas eu tenho um problema muito grande que é como é que eu devolvo a diversão para o lugar dela. Eu acho que esse é talvez o grande dilema do jogo hoje. O jogo precisa voltar a entender que ele tem que ser divertido e bem acabado. Aquela coisa que a gente brinca, como é que é, sem bug. Depois eu vou melhorando a experiência, depois eu vou andando. Eu acho que tem muito disso, assim. Pra gente projetar futuro, assim, pelo menos no streaming, esse movimento em torno de
acervo digital, você assina, tem acesso a tudo, mas essa coisa se consolidando em pouquíssimas plataformas e muito desse acervo sendo jogado fora, do acervo mais antigo, que não é tão comercialmente interessante ou que é muito caro manter, né? Vou pegar um exemplo, Netflix, se eu não me engano, não tem nenhum ou quase nenhum filme da década de 70 para trás. Pouquíssima coisa antiga ali, porque não é interessante comercialmente. E aí você não tem mais essa mídia, isso não é mais vendido em DVD, não é mais vendido em cassete, nem falo de Blu-ray e outras coisas. Então, ou você assina ou você não tem acervo, e o que você assina é só aquele acervo e o resto vai embora. E aí começou a série, não deu muito certo, os caras cortam na segunda temporada, na terceira no máximo, por aí vai. Me parece começar a ter um movimento de pirataria de novo, de séries de coisas, porque você começa a ter que assinar 5, 10 plataformas para ter acesso ao catálogo de tudo que você quer ver. Não compensa você assinar todas essas plataformas, porque elas não vão seguir com todas as séries, fica muito caro tudo junto. Então me parece que, pelo menos pro streaming de vídeo, teve um período de declínio muito forte de pirataria com o surgimento das plataformas, mas a gente chega numa fase agora em que elas estão pondo propaganda dentro, outras coisas, que o pessoal começa a falar, sabe, quer saber? Eu acho que essa série aqui eu não vou assinar essa plataforma só pra isso, eu vou baixar ela de novo de algum lugar. Porque ou não tem naquela plataforma ou não vale a pena comercialmente. Então, me parece que a gente começa a ver uma volta da pirataria, de torrent e outras coisas, por conta disso. Os jogos, me parece que a gente está numa situação parecida de poucas plataformas bastante fechadas, pelo menos em termos de console, né? Xbox, PlayStation, Microsoft, Sony e Nintendo. E aí você tem ali a Steam e os jogos de computador indo em paralelo. Você vê com esse tipo de fechamento uma volta de pirataria, pelo menos com emuladores, para poder rodar jogo antigo. A Nintendo por muito tempo relutou em deixar rodar os jogos antigos dentro do Switch e desses outros. Como você falou, ainda tem gente desenvolvendo jogo de Atari. Você vê essa necessidade de preservação de maior variedade do que as plataformas disponibilizam, trazer a pirataria de volta ou preservar algumas formas de pirataria que não estou nem dizendo que são prejudiciais ou não comercialmente, mas que para quem joga, para quem curte, é uma maneira de você ainda ter acesso a certas coisas? Sim, duas coisas daí a gente mergulha direto, assim. Uma que sim, a gente vê essa necessidade, e isso acontece com o filme, por exemplo. O que foi? Acho que eu queria rever o começo dos filmes do Christopher Nolan. Puxa, não tava achando, tipo, aí eu, serzinho físico, consumista, fui lá, comprei o Blu-ray. A gente falou assim, cara, eu queria ver, tipo, eu queria ver isso. Então, tipo, não tem. A gente falou, você não eliminou a pirataria. Tem a galera que ainda usa como é que é o streaming e outras formas. Mas até que você olha assim, vou ter que baixar vou ter que baixar o programa, onde é que eu vou conseguir o torrent? Você vai tipo, ainda ganhando um pouco na preguiça. E tem uma outra coisa que também isso é um pensamento que a gente também foi muito talhado na novidade, porque o jogo ele é um meio talhado na novidade. Eu sempre gosto de lembrar que assim, o jogo ele é um meio que ele é talhado para que tipo assim, vai sair o Assassin's Creed agora, vai sair teu jogo, você já jogou? Tipo, ele é muito aquecido pelo fator novidade. E o que a gente começa a olhar, e que talvez a gente vai começar a ter, você tem, por exemplo, pessoas que assinam, sei lá, tem um PlayStation 4, tem um PlayStation 5 e assinam o PSN, para pegar um caso, que são pessoas assim, eu não compro o jogo que sai agora, porque eu prefiro pagar lá os 30 e poucos por mês, vou jogando o que tem ali, eu vou usando o aparelho, usando outra coisa. Que é uma coisa, que é um cenário interessante, por exemplo, quando a gente começa a ver quando a gente começa a ver a quantidade de streamings que tem, que você às vezes pega e fala assim, tá, então eu não vou assinar isso aqui agora, eu vou assinar esse streaming, quando de repente eu precisar daquele outro que tem alguma coisa, sim. Aí eu troco. Eu brinco assim, eu acabei de fazer isso no MUBI. Assinei o MUBI para ver a Libertadores. Assinei a Paramount para ver a Libertadores. Acabei vendo Patrulha Canina com a minha filha, porque o Grêmio foi ruim na Libertadores. Eu falei, tá, não vou pagar o Paramount, não preciso, tem coisas legais aqui, mas não compensa. Vou usar essa grana para colocar no MUBI. Levando isso pro jogo, levando para essa história, a pirataria ela preservou. Aí você tem duas coisas aqui. Você tem 2 para 3, vamos dizer.
A primeira, que a pirataria permite que a gente preserve algumas coisas. A gente acabou de ter um jogo que foi produzido, o Wonderbox, um jogo feito pela Quiris, a empresa que a Epic comprou. Ele era um jogo que ele era exclusivo do Apple Arcade, um jogo super bonito, super legal, que era um jogo de mobile assim, super bem acabado, com uma pegada de aventura. E aí, por uma questão contratual, por uma questão das empresas, a Epic olhou e falou, olha, forte abraço, tira o jogo da loja. E aí, a gente assim, um jogo que uma equipe brasileira passou muitos meses fazendo um jogo que foi feito com todo carinho, esse jogo sumiu, esse jogo não tem mais. E ainda para conseguir rodar esse jogo hoje, eu teria que pegar o APK dele para rodar no celular desbloqueado, que é uma coisa que a gente tem ainda com os jogos, mapeando alguns jogos aqui. Tem jogos, por exemplo, que foram feitos, a gente acabou nem tocando, mas, por exemplo, você tem jogos que foram feitos em Flash, que é uma coisa que a gente nem lembra que rodou o jogo em Flash. Teve muita coisa que foi feita em Flash. Quando o Flash morre, você dá uma de Thanos, né? Você apaga um monte de coisa da história que não vai rodar mais. Eu tava conversando com o pessoal da Epic um dia, eu falei assim, joguei foi um dia antes de uma reunião com eles. Eu falei assim, eu tava jogando Super Vôlei Brasil. Eu falei assim, como é que você jogou? Eu falei assim, eu joguei porque eu tava rodando um emulador. E se você procurar no site da Quiris, que é hoje Epic Games Brasil, isso não tá lá para jogar no site deles, mas era um jogo que tava para jogar de graça tempos atrás online. Então assim, a pirataria tem esse papel de preservar. Isso é um papel que tem uma coisa também que é um baita mercado cinza, é um baita mercado de pirataria, no sentido de volume, que é toda essa questão como é que é esses jogos portáteis, esses arcades portáteis, como é que é a maior, a gente brinca, né? Uma das maiores contribuições do Raspberry Pi para a história foi ter permitido os Entendi. Eu brinco assim, tipo, porque o Raspberry Pi é aquela coisa, tipo assim, poxa, o computador de 5 pounds, que do caramba, que legal. Eu lembro de a primeira vez que eu vi um Raspberry Pi, caiu uma lagriminha, eu falei assim, cara, realmente você tem um computador super barato. O que o maluco vai lá e faz com o Raspberry Pi? Cria uma distribuição dele só voltada para emulação. Só que quando você tem todo esse catapau de Game Stick, esses agora que é a febre, esses mobilezinho pequeno, que você tem quase todo o catálogo das plataformas mais antigas, você também tem uma coisa de você conseguir acessar esse material que às vezes você não vai conseguir acessar. E aí a gente volta assim, mesmo que o jogo brasileiro não está em console, o jogo brasileiro sobretudo está no computador, isso tanto para você jogador é importante que você veja que existe isso, é importante que você veja, tipo, cara, tem pessoas no Brasil que fizeram jogos legais, e é importante para a indústria também. Então, assim, eu digo assim, é importante que você veja isso, mas, sobretudo, essa questão da emulação, é importante que você faça repertório de jogo. Adoraria que esses jogos estivessem acessíveis de uma forma. Um parênteses que é legal colocar, você não precisa de pirataria para jogar esses jogos, você pode ir no glorioso Internet Archive, que é uma das coisas mais massa que existe na internet. Você tem lá como é que é o console living room, você tem empresas que colocaram os jogos lá, não precisa nem instalar. Legal. Na máquina, então você pode jogar algumas coisas lá. O próprio Gimo, que é o primeiro, a gente brinca assim, que é o primeiro, oficialmente, o primeiro jogo feito no Rio Grande do Sul, que é um jogo de 95, o Gimo você consegue jogar ele do browser, no Internet Archive. Então, tipo assim, eu preciso da nuvem para poder preservar uma coisa que eu não consigo comprar. Curiosamente, esse virou meu santo grau, assim. Eu fico rodando online, procurando uma cópia, uma coisa. Aí eu só achei uma cópia no eBay da Alemanha, R$400 na conversão. Eu falei, cara, nem a pau. Mas assim, você consegue rodar essa história que está lá. Então você precisa disso tanto para o setor ver a sua história, para o setor ver a sua caminhada, mas você precisa isso também para que o público veja assim, poxa, que legal, já tinham coisas feitas aqui há um bom tempo. É muito engraçado porque às vezes eu dou aula para uma especialização de design de jogo digital, que eu coordeno também. É engraçado que às vezes você pega um moleque de 22, 23 anos e você fala assim, olha, tem jogo aqui que é feito antes de você nascer. Aí a pessoa olha e fala assim,
eu brinco que tem tem uma aula que eu chamo de, como é que é, com todo respeito, mas eu brinco assim, como é que é uma aula que eu chamo de educação moral e cívica do OSPB do jogo brasileiro, entende? Que tipo, você diz, olha, você já tinha lá atrás, você já tinha um jogo aqui. Então, assim, às vezes isso é importante para que as pessoas vejam, olha, existem outras coisas. E óbvio, e que as coisas também possam ser acessíveis. Você entende que uma coisa é quando você pega um jogo que tem um remaster super legal, tem uma empresa aí de São Paulo que está fazendo uns remasters de jogos da Accolade de esportes, você tem gente fazendo, tipo, pegando um código, tem uma empresa, Digital Domain, que ela está fazendo umas... Tem uma... Foi feito um... Como é que é o... Ah, caramba, faltou o nome. Foi feito ele é um /jogo /documentário de 50 anos do Atari. Tipo assim, os jogos estão lá, estão super legais, você pode jogar, mas tem toda uma coisa de museu, de itens, de coisa pra você, tipo, é meio um jogo, meio documentário, assim. Aquilo é bonito, aquilo eu olho e falo assim, poxa, teve todo um carinho de pegar o código, de escovar, de colocar pra dentro das plataformas novas. É legal que eu pague um pouco mais por isso. Eu tenho um trabalho um pouco mais por isso. Agora, esse jogo mais bruto, mais coisa, ele já rodou lá atrás, ele já fez seu papel lá atrás. Então, assim, eu preciso que isso fique mais disponível para que a galera também faça mais esse repertório. É a mesma história que a gente falou sobre você ter a plataforma e ter acesso aos jogos, né? Os dois se constroem, né? Você ter acesso àquilo e ter acesso ao repertório é o que vai deixar você também participar dessa história. E para quem quiser ler mais sobre isso, entender mais, conhecer essa história, dá uma olhada no cenário de jogos brasileiros também, do papel que a gente teve dessa cultura aqui, de como a coisa andou. O que a gente tem para ler, consumir, o que eu posso acompanhar do seu trabalho para saber mais sobre jogos brasileiros também, que você estava nos contando que é parte da pesquisa que você está desenvolvendo agora também. Como que a gente pode pensar isso, ler sobre, entender? Vou começar do mais recente, depois a gente faz um Back to the Future, assim. Eu acabei esquecendo, acho que a indústria brasileira está num momento legal. A gente está com menos de um ano do marco legal dos games aprovados no Brasil, que teve um trabalho muito legal. É um trabalho que às vezes ele demora a aparecer para o público que está jogando, mas ele é um trabalho importante para o público, para quem está fazendo a indústria, que é o marco legal dos games, que ajudou a regulamentar algumas coisas, porque, de novo, alguém pensa assim, mas já fazia jogo. Não, algumas vezes até para você conseguir algum tipo de própria classificação do trabalho, como é que é gloriosa a classificação na tabela nacional de ocupações, tipo, que você precisava de uma regulamentação. Então, assim, a gente teve um passo muito legal dado há menos de um ano, às custas de muito esforço do pessoal às custas de muito esforço do pessoal da Abra Games, que está puxando esse carro, que a gente começa a ter grupos de desenvolvedores. Eu sempre lembro da AD Jogos, do Rio Grande do Sul, que é a Associação de Desenvolvedores de Jogos. Então, assim, você tem já empresas formando, se ajudando. Agora a gente vai ter GDC daqui a pouco nos Estados Unidos, que tem missão de brasileiros sempre indo. E essas feiras, assim como a gente tem alguém, acho que grata lembrança, a própria virada, quando a gente teve a virada de Big para Gamescom Latam no ano passado aí em São Paulo, é um baita sinal de maturidade, porque eu sempre gosto de lembrar que a Gamescom é muito mais um evento o público pode ir lá, o público vai ver, mas a Gamescom é um evento de negócios. Então, assim, você já tem aqui gente fazendo negócio, que vai chegar depois na minha casa. Então, assim, esse é um trabalho muito massa que dá para acompanhar. A gente vai ter Gamescom Latam em breve, daqui a pouco, é um evento de primeiro semestre no Brasil. A gente tem na questão de quem quiser voltar um pouco mais passado, dá uma olhada naquela turma, eu sempre gosto de lembrar, procurar no YouTube 1983, o ano dos videogames do Brasil, que é um documentário muito legal, feito, do pessoal estava lá recontando essa história. Ele era um livro, e esse livro virou depois documentário. O livro com todas as referências ao Marcos Chiado, que era o entusiasta, que faz um trabalho muito lindo, por assim dizer, de contar essa história que ela estava muito perdida, que coloca, então você pode ir atrás, acho que é um bom ponto de partida de olhar. Pode dar uma olhada algumas coisas no Console Living Room,
lá no Internet Archive. Tem também umas questões de arcade para você rodar, então assim, tem material que está lá. A gente carece, isso é uma coisa que a gente está andando bastante, que é a questão de começar a ter mais repositórios brasileiros também. Eu brinco assim, tipo, isso é uma das coisas que deve ir para o ar, não está indo para o ar fracionado, mas que está indo para o ar de algumas formas, algumas coisas que de recontar essa história. Eu tenho que agora colocar como é que é, gamesgaúchos.com.br, que é um site que eu vou ter que legal. tem lá tem um tabelão, literalmente. A maior coisa do site é um tabelão de jogos, porque isso foi muito maluco, porque assim, mapeando, óbvio, você vai pegando coisas, desenvolvedores independentes, eu consegui ver que, tipo, essa minha tabela tinha mais jogos gaúchos do que jogos que a Associação de Desenvolvedores registra nesse momento. Então, assim, eu estou mapeando todos esses jogos, são gamesgaúchos.com.br, e tem a outra criança que está no ar, que é o pesquisarjogos.com.br. Deixa eu até conferir para eu não errar. Sabe aquela coisa de você tá fazendo um site novo e você tá, tipo assim, você tá fazendo uma coisa nova e você vai ter que arrumar. Isso aí, tá lá, ele não tá me deixando. Mas pesquisarjogos.com.br, que é um caminho oposto, que é para fazer agora, nesse ano, tá para sair um livro sobre métodos de pesquisa para jogos digitais, para quem está em faculdade de comunicação, faculdade de design, está fazendo TCC, está começando a fazer um trabalho mais científico, e aí o livro vai ser a escrita de um jeito, e o site que já está no ar, de uma versão embrionária, vai ser de, como é que eu digo assim, vai ser quase uma forma meio jogo de carta, assim, se eu quero fazer isso, quase uma versão jogável de um livro. Então isso são as duas pesquisas que estão virando. Eu brinco assim, a gente acaba jogando demais, a gente acaba pensando as coisas como um grande sistema de jogo. Então são gamesgaúchos.com.br e o pesquisarjogos.com.br, os dois sites onde vai estar todo mais a parte recente, mas que também tem um reflexo um pouco dessa questão clássica online. grupojedi.com.br, que é o site do meu grupo de pesquisa, onde estão os papers, onde estão os artigos. A gente brinca assim, como é que é? O nome não é à toa, mas o nome é Jogos e Entretenimento Digital Interativo. Então, assim, tem que ter um nome legal, tem que ser legal de você trabalhar. Então, que a gente tem os papers, agora a gente está atualizando o site também um pouco com isso. Maravilha, maravilha. E obrigado, André. Foi assim, uma conversa fantástica. Como eu falei, pirataria para mim é um tema diferente de tratar em relação ao resto do mundo, porque ela teve um papel muito diverso aqui no Brasil para diferentes culturas, né? Ainda quero muito tratar de pirataria e cultura japonesa e pirataria em música, pelo menos para não falar de outras coisas, sem fazer julgamento de valores, entendendo o que foi, que papel que isso teve, onde foi bom e onde foi ruim pra gente aqui. Então, obrigado por inaugurar com tanto conhecimento esse segmento nosso de tecnologia e cultura aqui. Eu que agradeço, capaz. Eu fecho sempre com uma história assim. A gente sempre fala das coisas, a gente pensa assim, mas o Brasil não é diferente. Não, o Brasil é diferente. E eu sempre conto uma história assim, que quando eu fui fazer o meu pós-doutorado no MIT, eu queria mostrar que esse mundo aqui era diferente. Eu queria mostrar que existe uma coisa aqui. Eu falei, caramba, como é que eu vou fazer com que gringo veja isso chamado Brasil? Aí eu peguei, comprei uma caixa, comprei um PlayStation desbloqueado, coloquei só o filé de nem era Bomba Pet, eram os outros, os Pro Evolution desbloqueado, os Guitar Hero desbloqueado, fiz o projeto de pesquisa, coloquei a descrição, coloquei junto daquilo e mandei o projeto de pesquisa online, mandei fisicamente. Porque era tipo assim, aí o pessoal assim. Aí o mais maluco foi que, tipo assim, tempos depois, foi muito engraçado. Quando eu fui fazer o pós-doc de fato, que eu fiquei meio ano no Media Lab, aí foi muito engraçado que um dia o pessoal veio e falou assim: só tem um problema. A gente precisa te devolver esse jogo, porque como é que você manda isso aqui pra cá? Como é que você manda esse aparelho? Isso aqui veio pra gente não pode ter isso aqui no laboratório. Não tem problema. Você mandou o Bomba Pet pra eles, né? Exatamente. Curiosamente, depois eu entreguei o PlayStation para tinha um outro pesquisador na época, um pesquisador sueco, que estudava Partido Pirata. E aí eu peguei e entreguei para ele e falei: será que você gosta de pirataria? Que era, a gente vai lembrar, tinha uns 15 anos atrás, tinha essa febre do Pirate Party. E eu mandei e falei: Sven, tipo, um presente para você. Tá aí o
o garoto desbloqueado. Mas é isso, tipo assim, acho que eu que agradeço, Átila, porque, tipo, a gente entende, volto a falar, a gente entende que a pirataria é um problema, as pessoas têm que ser remuneradas pelo ofício delas, elas têm que ser remuneradas pelo ofício delas, só que quando a gente volta para essa questão histórica do Brasil, ela era uma questão necessária, dado o contexto brasileiro. E assim, foi o que nos trouxe para esse momento em que a gente tem essa variedade toda de cultura, jogos, e um movimento muito mais forte hoje aqui do que seria sem isso, né? Exatamente. Maravilha, maravilha. Obrigadão, André. Foi uma conversa muito legal. Espero que você tenha curtido essa conversa de novo, é super legal, muito boa, com um outro olhar sobre o que é a pirataria e que papel que ela pode ter, que, como a gente falou mais de uma vez aqui, é um olhar amoral, no sentido de que a gente não está interessado em dizer se ela é boa ou ruim, ou certa ou justa, ou se ela funciona ou não funciona, mas assim, como as coisas se desdobram e como que aqui no Brasil a gente dependeu da pirataria e o que ela criou de diferente na nossa cultura em relação a outras. Essa mistura de tecnologia, cultura e política também dá resultados muito curiosos. Fico muito feliz de novo, ter o privilégio de poder discutir a realidade brasileira em relação ao resto do mundo, misturando essas coisas todas, trazendo especialistas por aqui, que é a missão do Não Ficção, né? Poder trazer essa ciência do dia a dia com quem realmente domina, entende isso tudo aquilo a ponto de fazer essa análise de dentro da nossa vivência aqui. Se você gostou dessa conversa e quer ter outras como essa por aqui, aproveita, se inscreve no nosso canal, manda um apoio de repente pra gente, assim a gente pode trazer mais convidados e você vai poder receber essas conversas todas por aqui e os vídeos regulares que a gente faz. A gente se vê no próximo.